Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais esta videoaula do seu componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Ney Araújo e para todos os alunos surdos, este é o meu sinal. E você pode bem prestar atenção aqui no nosso cenário, eu não estou sozinho, deixa eu apresentar para vocês aqui o nosso mascote das nossas videoaulas. Esse é o Dino, que vai acompanhar você e também vai me acompanhar ao longo dessa videoaula. Você sempre vai estar observando a partir de então, principalmente quando você acessar através do YouTube nas nossas plataformas, o nosso mascote, que vai assistir esta videoaula que irá tratar sobre o conceito de política, cidadania, soberania e poder. Vamos aprender o que é que significa cada uma dessas palavras. Então vamos lá? Passando, nós temos aí uma pergunta bastante interessante. Somente os representantes políticos fazem política? Você já se questionou a respeito disso? Então preste bem atenção. Nós vivemos uma cultura vinculada à cidadania no Brasil, que é um tipo de percepção que eu pondero como lamentável. As pessoas elas já se habituaram, elas já têm um forte entendimento no Brasil que político é justamente o vereador, o senador é político, quem ocupa o cargo de presidente da República é político, enfim. Ou seja, as pessoas, elas denominam, aliás, como político, todas aquelas pessoas que ocupam cargos eletivos, cargos que estão sendo ocupados graças ao nosso voto. Esse tipo de interpretação, ela é uma interpretação absolutamente errada. E para ponderar e fundamentar o meu argumento a todos vocês, eu me baseio no filósofo Aristóteles na obra A Política. Ele escreveu a seguinte máxima: o homem é por natureza um animal político. Isso implica dizer o quê? Que o homem ele já nasceu filiado a um determinado partido político, que quando o homem nasce, ele já possui uma ideologia partidária? Não é nesse sentido. A política que Aristóteles chamou a atenção é o fato de nós termos que viver em sociedade. É isso que faz com que o homem seja por natureza e deve ser considerado por natureza um animal político. As nossas necessidades, elas somente são supridas, elas somente são atendidas a partir do momento em que eu estou inserido em um determinado contexto social. Você já viu a sociedade ser formada de uma única pessoa? Não. Quando nós tratamos de sociedade, nós estamos tratando de uma organização em que há um conjunto de pessoas. Algumas irão se relacionar diretamente e outras se relacionam de uma maneira indireta. Isso por quê? Porque o homem não possui a capacidade de sozinho suprir as suas necessidades. Então existem os políticos, porque ocupam cargos políticos, e existe você que também é político, que também vota, que também está inserido nesse contexto social e que tem e deve possuir consciência a respeito do contexto no qual se encontra. Vamos visualizar aqui algumas informações. Nós temos aqui pessoas dialogando e temos uma perguntinha básica. O que é política? Bem ao lado da imagem, nós temos 4 marcadores. A etimologia da palavra, que vem do grego políticos, aquilo que pertence à cidade, polis. Então preste bastante atenção. Tudo aquilo que é política não são assuntos à parte, são assuntos pertinentes a todos os membros de uma determinada sociedade, porque está sendo discutido justamente as necessidades da cidade, de uma comunidade, de um bairro e até mesmo de um país. Política é o conjunto de ações e decisões que visam o bem comum.
Ou seja, aquilo que é necessário para todos os indivíduos viverem em sociedade de forma digna, de forma satisfatória. Não se restringe a partidos ou governos. Está presente em todas as relações humanas, família, escola, trabalho, dentre outros contextos que poderiam ser mencionados. Ser político é dialogar, negociar e decidir juntos. É esse o entendimento correto que todos nós devemos possuir. Agora, você está visualizando uma imagem, porque se eu sou político e se eu exerço a política na sociedade, então eu estou exercendo a minha cidadania. E percebam que a cidadania, ela envolve 3 elementos, conforme você pode observar nesse fluxo. O Estado, que ele é o organizador da vontade geral. E quando eu falo da vontade geral, eu estou levando em consideração aquilo que a população, aquilo que o cidadão está demandando para o Estado, inclusive no processo eleitoral, que é um processo de escolha. Nós temos as leis que acabam correspondendo às normas para o bem comum, e não é a primeira videoaula que eu estou tratando a respeito. As normas, elas se fazem absolutamente necessárias, justamente para controle, digamos assim, da sociedade. É necessário controlar as condutas. A sua liberdade, ela deve ser interpretada, ela deve ser entendido diante do que a lei te autoriza a fazer e diante daquilo que a lei desautoriza você a fazer. É por isso que nós temos crimes, é por isso que nós temos comportamentos ofensivos todos os dias. Diariamente, lamentavelmente, você tem pessoas violando direitos, direitos sendo desrespeitados, pessoas sendo agredidas na sua integridade moral e na sua integridade física. Porque são pessoas que ainda não incorporaram as características necessárias para a vida em sociedade. E essas pessoas, elas acabam violando as leis. Só que quando eu violo uma lei, eu estou desrespeitando o direito de uma outra pessoa, independente da motivação que se apresente para isso. Até porque a própria democracia, a própria sociedade, ela é munida das instituições, de todos os instrumentais possíveis para, quando eu me sentir lesado, eu conseguir responsabilizar aquela pessoa que me prejudicou, sem ter a necessidade de posturas agressivas e desrespeitosas, tendo em vista que a lei, ela concede direitos, ela concede deveres a todos nós, mas quando oportuno e necessário, as leis, elas também possuem as suas características punitivas. E por fim, rapidinho olhando só mais uma vez, aqui na nossa imagem, nós temos bem na parte inferior, cidadãos, origem do poder. Ou seja, em uma sociedade democrática, nenhum poder ele é instituído sem a anuência da população. Então vamos aqui exemplificar. Um cargo eletivo. Alguém pode ser deputado federal, governador de um determinado estado, sem submeter-se a um processo eleitoral? Não. Isso é inconstitucional, isso fere, isso agride os princípios previstos na Constituição Brasileira de 1988. Então, os critérios, eles estão estabelecidos e é imprescindível que os mesmos, eles sejam cumpridos. Vamos avançar, temos mais uma imagem. E essa imagem, ela mostra justamente a bandeira do nosso país, a bandeira brasileira. E nós temos um título acima, Soberania, a independência do Estado. Na parte inferior à bandeira, nós temos um destaque em verde, em que assim está escrito: soberania é a
autoridade suprema do Estado sobre seu território e sobre seu povo. Ou seja, é o Estado ter o controle de si mesmo, de não aceitação de intervenções externas. Ou seja, um outro país, ele pode determinar o funcionamento da economia brasileira? Não, não pode, porque o Brasil, ele é um Estado soberano. Há exemplo de outros países que também possuem a sua soberania. Inclusive, a soberania é uma característica formativa de toda e qualquer nação. As sociedades, os países, precisam ser soberanos, salvaguardo quando eles pactuam, digamos assim, interesses em comum e acabam, digamos assim, compartilhando dos mesmos princípios. Mas cada Estado, cada nação, ele também precisa ser observado internamente e tem o seu próprio funcionamento em acordo com as suas regras. Avançando, nós temos aqui uma outra imagem, ainda se reportando sobre a questão da soberania, a independência do Estado, e essa imagem ela retrata um pouco, né, do que nós estamos tratando. Não ter a soberania é como essa pessoa que está segurando esse bonequinho, né, que deve ser de plástico ou de madeira. Ou seja, as forças externas acabam correspondendo e acabam ditando a um país as suas regras de funcionamento. Então, poder é a capacidade de influenciar, comandar ou determinar comportamentos. Quando se é uma nação e um país soberano, você faz isso justamente com seu povo. Aliás, essa prática, ela é recorrente, independente do contexto social. Mas não deve ser permitido que forças alheias, forças externas a um país, venham a influenciar o que ocorre nele de maneira interna. Avançando, agora nós temos aqui um outro esquema que trata a respeito do poder. Quem decide e como decide? Antes de explicar esse esquema, eu quero me reportar ao teórico Michel Foucault, principalmente na sua obra A Microfísica do Poder. Muitas das vezes nós mencionamos o poder político, o poder econômico, o poder existente na sociedade. Então prestem bem atenção. Michel Foucault, na obra A Microfísica do Poder, ele destacava que essa palavra, o poder, é algo fragmentado na sociedade. Então, o poder não é algo que tem um endereço certo. Por exemplo, um determinado concorrente, aspirante a um cargo eletivo, ele foi eleito a deputado estadual. Essa pessoa, ela tem poder? Não, ela não tem todo o poder da sociedade. Ela simplesmente se inseriu em um contexto de poder político, que é uma das formas de poder que nós identificamos na sociedade, e ela entrou justamente, ela conseguiu se inserir nesse universo. E em acordo com esse universo, ela vai exercer uma autoridade e vai exercer de maneira parcial um poder. Por conta do quê? Porque o poder ele é fragmentado na sociedade. O cidadão ele tem poder, a igreja tem poder, os meios de comunicação possuem poder, ou seja, precisamos pensar para além do poder político. Agora sim vamos retornar aqui para o nosso esqueminha, que traz 3 círculos, né? E 3 formas de poder. O primeiro deles pondera poder político, exercido por governantes eleitos, conforme eu exemplifiquei agora há pouco a vocês. Bem na parte inferior, aqui o círculozinho em tom azul, ele destaca o poder econômico, exercido por quem controla os recursos. Ou seja, são aquelas pessoas que, economicamente falando, elas possuem mais vantagem em relação a outras pessoas. Do outro lado, nós temos o poder social, né, que ele
está se referindo justamente a esse círculo com a tonalidade verde, pela influência cultural e midiática, né, que é estabelecido no contexto social. Ou seja, toda e qualquer forma de poder, ela tem que ter saídas, né, tem que ter formas, digamos assim, de se legitimar na sociedade. E quando eu falo nessa legitimação, é a geração de uma aceitação. As pessoas, elas precisam aceitar a instituição desse poder. Agora, com base em todas essas considerações, vamos para a nossa atividade. Observem em tela, nós temos aí um enunciado, nós temos uma questão que você vai identificar em casa a alternativa correta e junto com o Dino vamos observar se nós conseguimos gabaritar essa questão. Nós temos aqui, considere as afirmações abaixo sobre os conceitos estudados. Afirmação 1. Política refere-se ao conjunto de ações e decisões para a organização da vida em sociedade. Afirmação 2. Cidadania envolve apenas o direito de votar, não sendo necessário cumprir deveres. Afirmação 3. Soberania é a autoridade suprema do Estado de exercer poder internamente e autonomia nas relações externas. Afirmação 4. Poder pode manifestar-se de formas diferentes, político, econômico ou social. Com base nisso, nós vamos identificar a alternativa correta. Ou seja, eu acabei de fazer a leitura a todos vocês de 4 afirmações. Será que algumas dessas afirmações, elas estão nos encaminhando para uma informação errada, equivocada? Em caso positivo, quais são essas afirmações que estão incorretas? E, claro, quais são as corretas? Vamos ler aqui as possibilidades de resposta. Letra A. Somente as afirmações 1 e 2 estão corretas. Letra B. Somente as afirmações 2 e 3 estão corretas. Letra C. Somente as afirmações 1, 3 e 4 estão corretas. A letra D. Somente as afirmações 1 e 3 estão corretas. E a letra E pondera que todas as afirmações estão corretas. Vamos visualizar? Letra C. Somente as afirmações 1, 3 e 4 estão corretas. Por que a alternativa 2 está errada? Porque ela afirma o seguinte: cidadania envolve apenas o direito de votar, não sendo necessário cumprir deveres. E a cidadania, ela não é esse resumo, ela não está restringida. Ser cidadão não é exclusivamente votar. Ser cidadão, você vota, óbvio, mas você se associa, você se organiza, você questiona, porque o campo de atuação e de participação na sociedade, ele é bastante amplo para que você exerça de fato a sua condição de ser cidadão. E para resumir a nossa videoaula, já finalizando a mesma, você aprendeu que, número 1, a política organiza a convivência. 2, a cidadania dá voz ao cidadão. 3, a soberania garante autonomia ao Estado. 4, o poder torna possível a ação coletiva. E eu agradeço o fato de você ter acompanhado esta videoaula. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima.